tem que falar sobre o IPC, que é o Índice de Percepção da Corrupção, que foi divulgado pela Transparência Internacional. O Brasil recebeu 34 pontos no IPC de 2024 e ficou na 107ª posição entre 180 países. Esta é a pior nota e a pior colocação no ranking da série histórica, que começou, né, em 2012. Vamos ver na live, a gente tem a tela aí para ver qual que é o ranking, né, como que ficou essa questão dos países aí nesse índice de percepção da corrupção. A gente tem a Dinamarca, a Finlândia, Singapura, Nova Zelândia e Luxemburgo nas primeiras colocações e o Brasil na 107ª. Nosso país aparece agora com a mesma pontuação de Argélia, Malawi, Nepal, Níger, Tailândia e Turquia. Em 2023, o Brasil terminou com 36 pontos e na 104ª posição. Nos melhores anos da série, em 2012 e 2014, o Brasil alcançou 43 pontos e estava 38 posições acima. Fran, que está aí no olho do furacão, Luciene também. Quais são hoje, assim, né, as discussões que a gente tem no Congresso, enfim, em Brasília mesmo, no cenário federal, assim, sobre essa questão, e o que a gente tem aí de percepção nesse sentido, né, assim, diante de tantas pautas, né, Luciene, também que tem um pouco desse teor, dessa questão da corrupção envolvida aí no meio, no Congresso Nacional. Bom dia, Lu, bem-vinda. Olá, Dani, bom dia para você, bom dia, Francine, bom dia também a quem nos acompanha. Esse índice de percepção da corrupção, ele impacta diretamente nas atividades aqui no Congresso Nacional. Sim, os parlamentares ficam preocupados, inclusive não só aqui, né, mas em toda a esplanada dos ministérios, porque esse índice trouxe informações que atingem diretamente o Palácio do Planalto, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas hoje, Dani, a gente vai falar sobre um outro projeto que está em debate aqui na Câmara dos Deputados, que é o que muda a lei da ficha limpa e é tido aí como uma ofensiva da oposição nesse momento, de oposição, inclusive aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível, mas que não desistiu de ser candidato nas eleições do ano que vem. Esse projeto, Dani, ele reduz de 8 para 2 anos o prazo que uma pessoa fica inelegível se for condenada pela lei da ficha limpa aí em algum crime eleitoral. Esse projeto ele foi apresentado há quase 2 anos pelo deputado Bibo Nunes, que é o nome da oposição, está agora na Comissão de Constituição e Justiça. Tem como relator o ex-líder da oposição, Felipe Barros, foi líder da oposição até o final do ano passado e ele foi nomeado, inclusive vale destacar isso, na gestão da deputada Caroline de Toni no comando da CCJ. Esse foi um dos últimos atos dela no comando da CCJ, praticamente no apagar das luzes dos trabalhos aqui no Congresso Nacional no ano passado. O que a gente tem sobre esse projeto? O novo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ele já sinalizou que acha um prazo de 8 anos de inelegibilidade muito extenso, mas ele tem destacado que qualquer pauta que vai ser tratada, que vai ser discutida pela Câmara, ela precisa de entendimento no Colégio de Líderes. Os líderes partidários, eles se reúnem toda quinta-feira às 10 da manhã para discutir os temas que vão avançar, os temas que não têm consenso, que precisam de mais debate, de mais análise, e isso deve sim ser tratado por Hugo Mota nessas reuniões com líderes partidários, porque é uma ofensiva da oposição. É claro que esse assunto vai sim enfrentar resistência de governistas, mas vale destacar que o ex-presidente Jair Bolsonaro, que pode ser um dos beneficiados por esse texto, claro, se ele avançar e for aprovado e virar lei para se colocar nas eleições do ano que vem, ele tem participado sim das estratégias da oposição em torno desse assunto e, inclusive, ele questionou até dias atrás nas redes sociais dele para que serve a lei da ficha limpa hoje, a não ser para perseguir a direita. Isso aspas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, esse é um assunto que está, sim, em pauta aqui na Câmara dos Deputados e que a oposição vai tratar como prioridade para tentar colocar Bolsonaro nas eleições do ano que vem. Dani? A Transparência Internacional, Lu, queria só dar completar o que você disse aqui, que a Transparência Internacional, ela sugere alguns motivos que podem estar levando o país a ter essa pontuação, né, ter a pontuação que ele tem, e
traz recomendações para cada um dos poderes envolvidos, enfim, para a forma de governo que se coloca naquele país. E para o Congresso Nacional tem uma recomendação que eu acho que é muito interessante, que cabe nessa discussão, né, que vocês trouxeram aí da ficha limpa, que é assegurar o amplo debate sobre eventuais alterações de normas eleitorais, garantindo a participação de toda a sociedade, que já se manifestou no sentido de condenar a aprovação de alterações que promovam a impunidade e atentem contra avanços históricos na promoção de diversidade em espaços de poder. E é interessante que uma das questões que é colocada como motivo para essa queda, né, dessa percepção, para essa piora na percepção da corrupção, é justamente a aprovação de uma PEC de anistia para partidos que não cumprem cotas de mulheres, cotas de diversidade nas candidaturas às eleições, né? Acho que cabe a gente destacar isso daqui, porque é uma das recomendações que se tem para que se melhore esse índice, mas na contramão disso tudo, a gente tem um Congresso que discute hoje praticamente um fim, né, da lei da ficha limpa, vamos combinar, porque 2 anos na prática não é punição nenhuma. O Dani, tem até uma questão também relacionada a isso, porque a avaliação no próprio Supremo de que se um texto desse passar no Congresso Nacional, e assim, tem até uma discussão de que jogou para baixo os 2 anos ali para tentar achar um meio termo. Claro que com 2 anos beneficiaria Bolsonaro, mas não é só a direita que sairia Sim. beneficiada com esse projeto, né? Então, os governistas também, o Centrão também. Então, tentar achar um meio termo nisso, mas a grande questão que se passar 2 anos, uma questão que pode ser levantada e questionada no Supremo é justamente que a lei, ela não estaria fazendo o que ela tem que fazer, que é Sim. punir justamente com o afastamento das urnas, né? Que Exato. seria simplesmente 2 anos ali. Exato. E aí, tem uma questão também importante, só para a gente trazer o que o governo disse sobre esse índice de corrupção, porque a Controladoria Geral da União falou o seguinte, que o IPC, ele mede a percepção e não a ocorrência real de corrupção, e o relatório também fala de cautela na interpretação de resultados. Então, a CGU listou uma série de ações que o governo federal tem tomado, justamente relacionada a melhorar a transparência no Brasil, inclusive do portal da transparência, enfim, e não concorda, digamos que com esse índice, com essa medição. Cita até que isso foi medido com empresários e tudo, e não com a população em geral. Então, só esse ponto também é importante a gente ressaltar a posição do governo. E aí a gente tem nessa questão dessa tentativa de viabilização do ex-presidente Jair Bolsonaro para 2026, uma questão de nome, né, dessa busca por um nome que vai realmente unir a direita, que vai realmente levar a direita de volta à presidência da República. E a gente também tem nesse sentido, né, Lu, eu queria que você trouxesse um pouco para a gente a questão da PEC da idade mínima, que também está em discussão no Congresso. Isso, Dani. Para a gente começar e falar sobre como a lei é hoje. Hoje, para uma pessoa disputar o cargo de presidente da República, vice-presidente da República ou de senador, ela precisa ter uma idade mínima de 35 anos. E para disputar o cargo de governador e vice-governador, precisa ter pelo menos 30 anos. Essa proposta de emenda à Constituição, essa PEC, ela reduz essa idade mínima para que uma pessoa dispute o cargo de presidente e de senador para 30 anos, igualando ali, então, ao que a lei diz hoje para disputa ao cargo de governador. Agora a gente tem falado muito sobre o nome do deputado Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, que poderia ser um dos beneficiados por essa PEC, se a lei mudar, né? A gente lembra que Nicolas tem hoje 28 anos e nas eleições do ano que vem ele vai ter 30 anos. Houve aí um pedido de apoiadores dele nas redes sociais para que ele se candidate à presidência da República no ano que vem, mas esse não é exatamente o desejo dele. Ele já declarou publicamente que, se a lei mudar, ele deve concorrer ao Senado, que também precisa, hoje a lei diz que precisa ter 35 anos, então ele só pode ser candidato ao Senado se essa proposta de emenda à Constituição avançar. Mas o ponto que a gente quer trazer aqui, Dani, é que ela também beneficia outro nome que tem ganhado um espaço político muito grande no cenário nacional, que é o do prefeito de Recife, João Campos.
João Campos vem construindo uma estratégia para ser candidato a governador no ano que vem. Ele quer fazer combate ali à atual governadora Raquel Lira, que disputaria, os planos dela é disputar a reeleição. Isso, João Campos considera com a lei como está hoje, mas a cúpula do PSB não esconde de ninguém, não é segredo nesse meio de que o PSB quer João Campos como candidato à presidência da República. Então, se essa PEC avançar, pode sim ser um caminho a João Campos. Mas a gente está falando ainda de um debate que não andou, uma discussão que não andou. Essa PEC ela ainda está em fase de união de assinaturas, são necessárias pelo menos 171 assinaturas para que ela seja protocolada. Essa fase de protocolo ainda não aconteceu e depois disso a gente lembra que existe todo um debate aqui no Congresso Nacional com a Comissão de Constituição e Justiça, com comissão especial, com o plenário, esse mesmo caminho tanto na Câmara quanto no Senado. Então não é uma coisa imediata, precisa sim de muito debate, precisa primeiro do protocolo dessa PEC para que ela seja colocada aí sobre a mesa dos deputados, né, Dani? E é muito provável, né, Lu, que ela não seja aprovada a tempo de ter efeito nas eleições, né, de 2026, porque diante de todo esse trâmite, né, de aprovação nas comissões, de protocolar ainda, de buscar essas assinaturas, uma PEC, né, uma proposta de emenda à Constituição, ela tem uma tramitação um pouco diferente, ela não ganha por maioria simples, ela precisa de né, uma... Desculpa, eu esqueci o número agora, na verdade, mas é mais 171. do que... Não, para passar no plenário. Para passar em plenário. São 2/3. São isso, 2/3 dos deputados, dos senadores, precisam votar favoráveis a essa norma, a essa mudança. Então, a articulação também se torna mais difícil. E aí, para que uma lei tenha efeito na eleição seguinte, né, ela precisa ser aprovada com pelo menos um ano de antecedência. Ou seja, a gente espera que isso seja aprovado até outubro deste ano? Acho que não, né? Então, acho que, como você mesma disse, Lu, acho que é uma questão que pode acabar não beneficiando neste momento, né, os dois ali, tanto o João Campos quanto o Nicolas Ferreira, para a eleição à presidência, no caso do João Campos, e ao Senado, né, no caso do Nicolas Ferreira, mas para 2030, né, pode ser que tenha efeitos mais práticos, enfim, que eles realmente possam concorrer às eleições. Essa, inclusive, já foi uma pauta, né, meninas, trazida antes, assim, a própria Manuela Dávila trouxe essa pauta há uns anos para mudar justamente... Isso, e justamente para essa idade, né? A gente tem até uma arte que eu vou pedir para a direção de TV colocar na tela, para o nosso espectador conferir o que muda, como é hoje e como fica. A gente tem, a Lu já trouxe esses números, mas só para ilustrar para o nosso espectador. Para presidente e senador hoje, você precisa ter 35 anos e nesta lei, né, com a aprovação dessa PEC, ela reduz para 30 anos essa idade mínima, para governador de 30 para 28 anos e deputado e prefeito de 21 para 20 anos. A gente lembra até que acho que um parêntese importante aqui, quem protocolou essa lei foi o deputado federal Eros Biondini, do PL de Minas, e ele, inclusive, a filha dele, né, a Chiara Biondini, é deputada estadual e foi eleita sem ter a idade mínima, tanto que ela tomou posse depois do aniversário dela, depois que todos os outros deputados tinham tomado posse, porque ela tinha 20 anos, e aí quando ela completou 21, ela finalmente pôde ser diplomada, né, tomar posse na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Bom, meninas, algo a complementar? Dani, eu acho que é importante só a gente ressaltar que muito dessa proposta, ela vem também no sentido dessa sede desses partidos de renovação política, né? Principalmente quando a gente olha a direita e a esquerda, que estão no momento procurando nomes para dar essa renovação mesmo. Na esquerda, a gente tem a figura do presidente Lula, que não queria tentar a reeleição, mas vai tentar. Temos o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que é um nome que não é apoiado no próprio PT, então, e é um nome considerado como que hoje está cansado também. Então, aí há essa tentativa de tornar o João Campos como o principal nome da esquerda, né? Agora, se vai ser pelo PT ou pelo PSB, essa é outra discussão. E, por outro lado, obviamente, o Nicolas Ferreira acaba sendo a principal figura hoje da direita no PL. Então, a ideia é justamente a renovação desses quadros. E mesmo que uma PEC dessa não vá para frente, mas a gente sabe, se tiver o interesse, ela passa aí até tranquilamente, mas é justamente vem desse intuito desses partidos de tentar dar uma renovada aí, porque viram que do jeito que não tá funcionando e é preciso melhorar. E dois nomes, diga-se de passagem, que tem
um outro ponto que é importante, né, para eles, que é essa influência digital. Eles sabem se comunicar, isso pesa muito. E por último, Kim Kataguiri também tá querendo muito essa PEC, porque no ano que vem ele quer concorrer aí à presidência à presidência da República. Pelo partido do MBL, né? O Missão.